Olá, essa é a nossa aula sobre tipo de matrizes. O primeiro tipo de matriz aqui, não vou destacar, é matriz quadrada. Na verdade, eu destaquei só 3 tipos, porque eu julgo os principais para nos ajudar na resolução de problemas com matrizes mais à frente. A matriz é dita quadrada quando o número de linhas e o número de colunas forem iguais. Por exemplo, no caso aqui da matriz D, o número de linhas é 3 e o número de colunas também é 3. Então, a matriz quadrada, assim como também a matriz A, a matriz de ordem 2 por 2. Em toda matriz quadrada, e somente em matriz quadrada, há 2 tipos de diagonais. No caso, nós temos a diagonal principal e a secundária, né? A diagonal principal ela é formada, no caso da matriz D, pelos elementos 3, 1 e 4. Né? Na matriz A, os elementos da diagonal principal são os elementos 0 e 3. Né? Na matriz D, nós temos também a diagonal secundária, formada pelos elementos 5, 1 e 0. E na matriz A, formada pelos elementos menos 1 e 2. Uma matriz ela é dita identidade quando os elementos dessa diagonal principal, né, foram todos iguais a 1. E um detalhe importante, toda matriz de identidade deve ser quadrada. Né? No caso dessa matriz de identidade, a ordem, por ser 2 por 2, ela pode ser representada de uma forma bem simples. Matriz I2, que significa matriz identidade de ordem 2. Essa matriz de identidade aqui, também quadrada, e deve ser quadrada, também observem que a característica é a mesma. Todos os elementos da diagonal principal são iguais a 1 e os restantes são nulos. E ela deve ser representada de uma forma bem resumida, chamamos de I3, né? Matriz de identidade de ordem 3. Agora, a matriz transposta é um tipo bastante utilizado também em questões envolvendo matrizes. Por exemplo, aqui a matriz A, a matriz de ordem 2 por 2, né? Dada essa matriz, a sua transposta será representada por A elevado a T, como vocês podem observar aqui. Mas observem o seguinte, que a diferença de uma matriz A para a sua transposta é que houve uma troca da linha pela coluna. Ou seja, o que era linha na matriz A transformou-se em coluna na matriz transposta. Agora, em relação à localização dos elementos, vamos pegar aqui, por exemplo, o elemento menos 1 da matriz A. O elemento menos 1 da matriz A, ele está representado pela posição A1, 2, porque ele está na primeira linha e na segunda coluna. Agora, observem que na transposta a sua localização muda. Na transposta, a sua localização vai ser representada por A elevado a T, da transposta, né? E é exatamente na segunda linha e na primeira coluna. Portanto, os elementos são iguais, mas as suas posições serão diferentes. Ou seja, nós podemos escrever essa igualdade da seguinte forma. O elemento A1, 2 da matriz A, ele é igual ao elemento da transposta 2, 1, que é exatamente o número menos 1 no caso dessas duas matrizes que a gente está analisando. Observem que, se você compara um elemento de uma matriz com o da sua transposta, há apenas uma troca da linha pela coluna, conforme já mencionado. Até a próxima aula.